Ladrões atacam um fazendeiro, mas seu cavalo ex-policial apareceu e o que ele fez é impressionante. Se você é novo no canal, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque toda semana tem novas histórias de animais que vão te surpreender. O homem tinha 59 anos. Ele não era apenas um fazendeiro. Ele era alguém que sobreviveu a tempos difíceis. Ele construiu sua fortuna com seu próprio trabalho. Ele enfrentou problemas da natureza, os desafios da vida no campo e principalmente a solidão. Sua propriedade, que ia até onde dava para ver, era uma verdadeira fazenda grande. Ele construiu um reino com muitas terras boas para plantar. Ele tinha um rebanho com centenas de bois. Também tinha cavalos grandes, porcos saudáveis, cães fiéis e galinhas andando pelo quintal. A fazenda, que valia muitos milhões, era resultado de toda uma vida de trabalho duro e esforço. O dinheiro, mesmo sendo um sinal de que ele teve sucesso, nunca trouxe o que ele queria mais. Ele desejava ter uma companhia de verdade, alguém para dividir as coisas boas que conquistou. A vida deu a você tudo, exceto tempo para criar uma família. Agora não havia mais irmãos, nem pais, nem filhos. Somente ele e os trabalhadores que chegavam e saíam, sem formar amizades fortes. Naquela tarde quente, Gabriel andava pelos campos. Ele sentia o cheiro da terra e o aroma do feno que tinha sido cortado há pouco. Ele usava seu chapéu de palha, uma camisa xadrez velha e botas gastas pelo trabalho. Ele andava com passos seguros, mas não tinha mais a mesma rapidez de antes. Mesmo assim, seu olhar continuava bem focado. Ele prestava atenção em cada detalhe e em cada movimento dos seus animais e da sua terra. Ele viu um de seus bois mais fortes, um belo animal da raça Nelore, enquanto ele bebia água na represa. Ele suspirou profundamente, sentindo a carga dos anos sobre ele. "Ah, meu amigo! Quanto tempo já vivemos juntos, não é?" disse para si mesmo, olhando para os bichos que via como parte da família. Eles eram tudo o que ele tinha. Não muito longe daquele lugar, um trabalhador chamado Zeca, que tinha cerca de 20 anos, se aproximou. Ele usava um chapéu amassado e seu rosto estava sujo de poeira. Zeca segurava um cajado de madeira que estava velho de tanto usar. "Chefe, hoje está um dia bonito, não é? A chuva não deve chegar tão rápido." Gabriel concordou sem pressa, com o olhar distante no horizonte. "Bonito é, Zeca, mas eu já vi dias calmos se transformar em tempestades em poucos minutos. Nós nunca devemos confiar muito no tempo." O jovem sorriu enquanto arrumava o chapéu. "Dizem que quando o céu fica com uma cor avermelhada, isso é um sinal de sorte." Gabriel se divertiu, mas sua risada mostrava que ele estava cansado. Sorte é ter um resultado bom ou algo positivo acontecer. É quando as coisas dão certo de uma forma inesperada. A gente não depende da sorte, garoto. A gente vive com esforço e trabalho. Os dois ficaram quietos por um tempo. O som dos grilos começava a tomar conta do lugar. Enquanto isso, o sol ia embora devagar. Ele deixava o céu com cores laranjas e roxas. Mas Gabriel não sabia que naquele momento alguém olhava sua fazenda de longe. Na estrada de terra, a alguns quilômetros longe, um homem com um olhar atento parou. Ele usava roupas escuras e tinha um cigarro na boca. Ele olhou para a propriedade com atenção. O nome dele era Luiz. Nos olhos dele havia vontade de ter mais, maldade e um grande desejo de pegar tudo o que Gabriel fez. Para qualquer homem que seja honesto, aquilo que ele vê geraria admiração e respeito. Talvez até fizesse ele sentir um pouco de orgulho por ver o resultado do trabalho bem feito de outra pessoa. Mas para Luiz, tudo o que isso fazia nascer era desejo de ter mais. O cheiro forte de estrume e palha, o som longe do gado fazendo barulho e dos cavalos relinchando, nada daquilo o fazia sentir algo. Ele não conseguia ver a beleza da fazenda. Ele só pensava no dinheiro, no lucro fácil e na chance ótima para alguém como ele. Com as mãos nos bolsos do casaco de couro velho, ele andou devagar até chegar perto da cerca de arame farpado. Lá, ele viu um trabalhador, um homem comum. Ele usava calça larga e camisa com mangas longas.
Os sapatos estavam cheios de poeira. O homem limpou o suor da testa com o braço e estava pronto para montar um cavalo. Nesse momento, Luiz chegou perto, com um sorriso falso e amigável no rosto. Boa tarde, amigo. Essa fazenda é bem bonita, não é mesmo? Deve ter muito valor. O trabalhador, pego de surpresa com a forma como o abordaram, olhou para ele com desconfiança. Homens desconhecidos que perguntam sobre dinheiro geralmente não têm boas intenções. E quem se importa? Respondeu de forma direta, arrumando a sela do cavalo. Luiz deu uma risadinha, como se só estivesse fazendo um comentário simples. Mas seus olhos, frios e atentos, observavam tudo ao seu redor. Não existiam cercas elétricas. Os galpões tinham muito feno e ração. Os bois que estavam no pasto eram de boa qualidade. Sim, aquela fazenda era como um cofre gigante ao ar livre. Não é nada, amigo. Apenas um viajante que tem muita curiosidade. Eu estava passando e vi uma grande quantidade de terra. Fiquei pensando em quem possui uma área tão grande assim. O trabalhador fez uma cara de dúvida e, mesmo sem certeza, respondeu. A propriedade é de Gabriel Montenegro. Esse homem é trabalhador e possui tudo isso aqui. Ele mora sozinho, mas não se engane. Ele sabe como cuidar das coisas que são dele. A última parte foi falada de maneira séria, mas Luiz não tinha medo fácil. Na verdade, aquele pequeno detalhe só mostrava o que ele queria saber. Um homem sozinho, que possuía milhões em gado e terras, sem ninguém para protegê-lo. Sozinho, é? Disse, como se estivesse pensando alto. Isso torna tudo mais fácil. O trabalhador percebeu que a voz de Luiz estava diferente. De repente, ele começou a sentir que algo ruim ia acontecer. Eu não sabia bem o motivo, mas aquele estranho não parecia ser apenas uma pessoa interessada. Ele fazia cálculos, prestava atenção nas coisas, e sua presença ali parecia pesada e desconfortável. E o senhor falou que está apenas de passagem? Para onde você está indo? Luiz deu uma risadinha, mas sua cabeça já pensava rápido. Ah, para onde a estrada me conduzir, amigo? Quem sabe um dia eu também tenha um lugar assim? O trabalhador só moveu a cabeça. Ele subiu no cavalo e puxou as cordas para se afastar. Não é todo mundo que pode ter algo assim. É necessário muitos anos de esforço, trabalho duro e compromisso. Luiz ficou calado por um tempo vendo o homem se afastar. Suor, dedicação e trabalho. Essas palavras não tinham significado para ele. Ele nunca precisou de um emprego certo para alcançar o que desejava. Você sabia que no mundo existem dois tipos de pessoas? Aquelas que trabalham duro para criar algo e aquelas que pegam o que querem. E ele sempre teve orgulho de estar entre os segundos. Quando o trabalhador desapareceu à distância, Luiz se virou e voltou para onde seus amigos o aguardavam. 3 homens estavam apoiados em um caminhão velho. Eles bebiam cerveja barata e fumavam cigarros. Eles jogavam cartas em cima da lataria enferrujada do caminhão. Eram rapazes que estavam sujos. Eles estavam habituados à violência e aos crimes. Eles não tinham conexões, não tinham valores, só queriam dinheiro. Quando se aproximou, Luiz pegou uma das cartas que estava na mesa. Ele girou a carta entre os dedos e olhou para os homens com um sorriso fraco. Nós temos um trabalho. Um dos amigos, um homem alto e magro, com uma cicatriz no canto da boca, levantou uma sobrancelha. Você já pensou em fazer algo? Luiz jogou a carta no chão. Ele colocou as mãos nos bolsos. Depois, ele olhou para a fazenda. A fazenda estava longe, mas ainda dava para ver. Era um chamado para furtar. Era uma fazenda muito grande. Ela tinha muitos animais de valor. Não tinha segurança e tinha apenas uma pessoa como dono, um homem velho que está sozinho. Os homens se olharam uns aos outros e um deles fez um assobio. Está de brincadeira? Um lugar assim sem segurança? Luiz concordou e deu um passo para frente. O fazendeiro se chama Gabriel Montenegro. Ele tem muito dinheiro, ele é muito rico. Qual é a parte mais legal? Ele vive sozinho, sem mulher, sem filhos e sem ninguém para cuidar dele. Os amigos sorriram, já pensando no dinheiro que iriam ganhar. Porém, um deles, que era mais cuidadoso, colocou os braços para o lado e disse:
E se o homem tiver uma arma? E se for uma pessoa teimosa e que não muda de opinião? Luiz deu uma risada. Ele pegou outro cigarro do bolso e acendeu devagar. Você realmente acredita que um homem dessa idade consegue controlar 5 de nós? Ele pode até fazer uma tentativa, mas no fim, nós vamos conseguir tudo. Os homens olharam um para o outro de novo e, um por um, foram concordando com a cabeça. A escolha já foi feita. O plano iria começar a ser feito naquela noite. A sorte da fazenda Montenegro já estava decidida, e Gabriel ainda não sabia que sua vida ia se tornar um pesadelo. E ali, com a luz fraca da lua, Luiz deu a primeira risada de quem já se imaginava rico. Ele não sabia que um cavalo preto e bravo ia mudar tudo naquela história. Gabriel estava cansado. Ele respirou fundo e olhou para o céu. A luz da lua clareava o lugar ao redor dele, mas a sensação de estar sozinho, que sempre o acompanhava, parecia mais forte naquela noite. Mais um dia, e amanhã tudo começa de novo, ele disse para si mesmo, sem perceber que aquela rotina calma ia ser interrompida de uma maneira muito ruim. De repente, ouviu-se um barulho diferente, o barulho das folhas, um movimento na escuridão. Gabriel fez uma expressão de preocupação e se virou olhando com atenção. Tem alguém aqui? A voz dele foi forte, mas cheia de desconfiança. Ele ficou em silêncio e não respondeu. Mas ele sabia que alguma coisa estava errada. Foi nesse momento que o ataque começou. Como lobos saindo da caverna, os 5 homens com máscaras foram para cima dele. O homem idoso tentou correr para a casa. Ele tinha uma arma guardada lá, mas ele não conseguia correr rápido por causa da idade. Seu coração bateu rápido. Suas pernas se esforçavam, mas ele não era mais rápido como quando era jovem. Sentiu o desespero crescer dentro de si como um frio inesperado. Luiz foi a primeira pessoa a chegar até ele. Ele derrubou Gabriel no chão com muita força. O impacto foi forte e a poeira subiu em volta do seu corpo. Parece que o senhor idoso está mais fraco do que eu imaginei, riu Luiz, olhando para os outros ladrões que riram enquanto estavam em volta do fazendeiro caído. Gabriel tentou se levantar. Ele arranhou a terra seca com as mãos, mas antes que conseguisse fazer alguma coisa, o primeiro golpe aconteceu. Um dos ladrões levantou um taco de beisebol e bateu com força nas costelas de Gabriel. Ai! Ele gritou de dor. Ele sentiu a madeira dura apertar seus ossos. Mais uma fraude, mais uma tentativa. A dor atingiu seu corpo como fogo forte. Os ladrões sorriam, cheios de confiança, enquanto ele se debatia no chão. Velho infeliz, você pensou que ia fugir? Falou um dos bandidos, dando um chute em sua perna. Luiz se abaixou ao lado dele. Ele segurou o rosto dele, que estava cheio de sangue, com força. O sorriso sarcástico mostrado no rosto. Parece que o dono da fazenda não é tão rígido como falam, não é? Tenho certeza de que você está começando a se sentir mal por ter juntado tantas coisas para você. Mas fique tranquilo, senhor. Nós vamos compartilhar um pouco do seu dinheiro com quem realmente precisa. Gabriel, mesmo sentindo o sabor do sangue na boca, olhou nos olhos de Luiz e cuspiu no chão. Medroso! Bandido sujo! Luiz sorriu e se levantou. Para ele, aquilo era só mais uma vitória. Mas então, algo que não se esperava aconteceu. Um barulho se espalhou pelo ar. Era o som de cascos de animais quebrando o silêncio, como se fosse um aviso de chuva forte. Os ladrões olharam ao redor sem saber o que fazer. Alguma coisa estava vindo perto, um objeto grande. Foi nesse momento que ele apareceu. Um ser escuro, forte e assustador, correndo com uma rapidez impressionante. Os olhos brilhavam na escuridão, como fogo em uma fogueira à noite. A crina do cavalo livre mexia com o vento. Os pés dele faziam barulho no chão como tambores de batalha. Um eclipse acontece quando um corpo celeste fica na sombra de outro corpo celeste. Isso pode acontecer com o Sol ou a Lua. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, ocorre um eclipse lunar. Quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, acontece um eclipse solar.
Esses eventos são interessantes e atraem a atenção de muitas pessoas. Eles podem ser totais, parciais ou anulares, dependendo da posição dos corpos celestes. O cavalo preto, que era o guardião esquecido daquela terra, o espírito livre da fazenda Montenegro, foi para cima dos bandidos sem pensar duas vezes. Luiz e seus amigos não conseguiram reagir a tempo. O primeiro a cair foi o homem que tinha um taco de beisebol. Antes que ele pudesse levantar a arma para bater de novo, um coice forte o acertou no peito. Isso fez com que ele fosse jogado a vários metros de distância. "Que coisa é essa?" gritou um dos ladrões, tentando tirar a arma. Mas Eclipse já estava encobrindo ele. Com um golpe de cabeça forte, o bandido caiu de costas no chão, respirando rápido e com medo. As outras pessoas tentaram correr, mas o cavalo não deu oportunidade para eles. Eclipse pulava e girava como um animal que persegue sua comida. Ele atacava com muita força e raiva. A cada impacto, os gritos dos ladrões se espalhavam pela fazenda, junto com o barulho alto do animal. Luiz, ao ver seu grupo ser atacado por um só cavalo, sentiu um medo forte. "Aconteceu um problema! Recua! Recua!" Ele gritou, segurando o braço de um dos amigos. Os ladrões correram rápido, se atrapalhando e caindo no escuro. Eclipse correu atrás deles por alguns metros. Parecia que ele queria ter certeza de que eles nunca voltariam. "Aquele cavalo irritante", disse Luiz, cerrando os dentes enquanto tentava parar de ofegar. A sua boca ainda lembrava o gosto ruim da terra da fazenda. Aquela fera não era um animal normal. Um dos amigos com as costelas machucadas reclamou enquanto olhava para trás. Seu rosto estava cheio de suor e medo. "Isso foi mágica, chefe. Um cavalo não pode brigar desse jeito. Parecia que ele sabia o que estava fazendo." Luiz parou de repente e virou-se para o ajudante. Ele estava muito bravo e seus olhos brilhavam. O suor descia pela sua testa. Ele se misturava com a sujeira do chão que ele havia pegado. Isso tudo deixava ele envergonhado por ter fugido. "Mágica? Calhe a boca, seu idiota", disse, empurrando o homem para o lado. "Isso não tem nada de misterioso. Foi apenas um golpe de sorte ruim. Um cavalo que foi ensinado, mas não é um monstro. O azar pode ser mudado." Outro ladrão, ainda sem fôlego, caiu no chão ao lado deles, segurando o joelho ferido. "Desastre! Você pensa que isso aconteceu só por sorte? Eu quase morri com aquele chute forte do cavalo. O Pedro está lá atrás, desmaiado no meio da floresta. O Damião tem dificuldade para respirar depois de levar um golpe no peito. Isso não era apenas um cavalo, era um monstro." Luiz fechou as mãos, sentindo a raiva crescer dentro dele. Seu rosto ficava cheio de raiva e vergonha. Ele nunca tinha perdido assim. Jamais. Ele não era um homem que aceitava erros, e muito menos derrotas bobas como essa. "Eu não vou deixar assim", disse baixinho, com uma voz cheia de raiva. Os outros bandidos olharam uns para os outros. Algumas pessoas pareciam inseguras. Elas estavam visivelmente afetadas pelo que tinha acontecido. Mas Luiz não conseguia aceitar o que aquele cavalo ruim tinha feito com eles. Depois de tudo, não. Eles estavam muito próximos de alcançar tudo o que queriam. Ele respirou fundo e virou-se. Chutou uma pedra na estrada e soltou um longo suspiro de frustração. Depois, olhou para seus homens de novo. "Nós chegamos de novo." A voz dela era fria e segura, sem chance para discutir. "Mas agora, chegamos prontos. Nós voltamos com armas. Se aquele cavalo quer brigar, ele vai achar algo mais forte que seus chutes." Os capangas se olharam outra vez. Alguns estavam com medo e outros só hesitaram. Mas ninguém teve coragem de ir contra ele. Eles sabiam que quando Luiz tomava uma decisão, nada conseguia fazê-lo mudar de opinião. O líder do grupo passou as mãos nos cabelos que estavam suados e desarrumados. Ele limpou a poeira do rosto e olhou mais uma vez para a escuridão da estrada. No horizonte, a fazenda Montenegro ainda aparecia. Estava longe, mas era possível chegar até ela. Gabriel ainda estava encostado na cerca de madeira.
Ele tentava respirar melhor. Cada parte do seu corpo doía, mas a dor era menor por causa da surpresa e do choque do que tinha acontecido. Ele olhou para Eclipse, que estava ao seu lado. Os olhos negros de Eclipse brilhavam na noite. Sua presença forte mostrava ainda a raiva da luta. Você me ajudou, garoto, disse de novo, como se ainda tentasse entender como isso tinha acontecido. O cavalo fez um som como se estivesse dizendo sim. Gabriel viu algo naquele momento. Ele não estava tão só como pensava. A solidão que ele sentia por muitos anos, a crença de que ninguém o ajudaria, desapareceu naquele momento. Uma pessoa o defendeu. Não um homem, não um filho que se perdeu, não um amigo que ficou para trás, mas um cavalo, um animal que, por motivos que ele mesmo não conseguia explicar, brigou por ele com a força de um guerreiro fiel. Gabriel teve dificuldade para se apoiar. Ele se aproximou e acariciou a crina do animal que era selvagem. Parece que o destino me trouxe um protetor. O cheiro de álcool e remédios estava no ar ao seu redor. Isso se misturava com o cheiro de madeira do quarto onde ele estava. O fazendeiro idoso estava deitado em uma cama de hospital feita de forma improvisada. Isso aconteceu em um posto de saúde pequeno da cidade próxima. Alguns trabalhadores o levaram até lá depois que ele foi atacado. Seu corpo estava cheio de manchas roxas. Ele doía muito. Parecia que cada osso e cada músculo pediam socorro por causa da dor. Ele fechou e abriu os olhos algumas vezes. Ele queria se livrar da confusão que sentia. Então, uma voz conhecida interrompeu seus pensamentos. Eu pensei que o senhor não fosse acordar tão cedo, chefe. Zeca, um dos seus funcionários que trabalha lá há muito tempo, estava sentado ao lado da cama. Ele tinha o chapéu amassado em cima das pernas e parecia muito preocupado. Ele parecia mais claro do que o habitual, como se tivesse ficado horas sem dormir. Gabriel respirou fundo e tentou se mover, mas uma dor forte o fez fazer um barulho de sofrimento. Seu peito doía muito, como se um caminhão tivesse passado por cima. As memórias da noite passada vieram de repente. Os golpes são ações que enganam as pessoas. Eles costumam ser feitos para roubar dinheiro ou informações. É importante ter cuidado para não cair em armadilhas desse tipo. A vergonha. Os olhos gelados de Luiz e seus amigos. E depois, Eclipse. O cavalo, disse ele com a voz áspera. Zeca levantou as sobrancelhas. O Eclipse? Ele está bem, chefe. Está na fazenda. Depois que os criminosos escaparam, ele ficou andando em volta do quintal a noite inteira. Ele parecia ter certeza de que eles poderiam voltar. Nunca vi um animal tão corajoso. Parece que ele sabia que era você que estava ali, precisando dele. Gabriel fechou os olhos por um instante. A imagem de Eclipse protegendo a fazenda, atacando os ladrões e respondendo a cada ataque como um verdadeiro defensor, retornou com intensidade. Ele sabia, Zeca, disse, abrindo os olhos outra vez. Ele sabia que eles vieram para me matar e que aquele lugar é nosso. Ele não ia permitir que pegassem o que nós fizemos. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Zeca abaixou a cabeça como se tivesse vergonha. Eu deveria estar lá. Eu e as outras pessoas. Nós deveríamos ter cuidado do senhor. Gabriel deu um riso baixo, mas sem graça. Vocês não puderam fazer nada. Existiam 5. Eles estavam prontos. Eu não fui para o inferno porque aquele cavalo apareceu. Zeca engoliu e parou um pouco antes de falar de novo. Mas eles podem retornar, chefe. Você sabe disso, certo? O rosto de Gabriel ficou sério. Ele tinha conhecimento. Ele sentia isso nos ossos, na pele e no ar. Homens como Luiz não aceitam perder facilmente. Eles retornariam. Neste momento, mais agressivos, mais preparados, mais focados. Gabriel não seria surpreendido outra vez. Assim, eu também estarei pronto. Zeca abriu bem os olhos. Você não pode querer lutar com esses homens de novo. Eles quase fizeram mal ao senhor. Meu Deus! O fazendeiro virou a cara, olhando para a parede. Seu rosto ficou mais sério. O medo que ele sentiu na noite passada agora virou outra coisa. Raiva é um sentimento forte de desagrado ou ira. As pessoas sentem raiva quando algo não vai como elas querem. É normal ficar bravo às vezes,
mas é importante saber controlar esse sentimento. Não é uma raiva que explode e fica fora de controle. É uma raiva calma e silenciosa. Uma raiva que começava no fundo do peito e ia se espalhando devagar, como fogo debaixo das cinzas. Eles tentaram me matar, Zeca. Alguém tentou levar o que me pertence. E agora eles estão lá fora, rindo, pensando que não aconteceram nada com eles. Ele segurou os lençóis da cama com força. Os dedos dele ficaram brancos, mas ninguém me vence sem sofrer as consequências. Zeca puxou o ar com força e tocou o rosto com as mãos. E o que você vai fazer? Ligar para a polícia? Gabriel deu uma risada triste e sem esperança. A polícia? Você pensa que essas pessoas aqui se preocupam? Vão falar que eu tive sorte. Vão fazer um aviso e pedir para eu tomar cuidado. E enquanto isso, aquelas pessoas ruins vão estar planejando outro ataque. Zeca não podia dizer que não. A polícia daquele lugar não era famosa por fazer um bom trabalho. No máximo, eles iriam falar para Gabriel sobre os riscos de ter tanto dinheiro sem proteção. Mas quando os ladrões voltassem, ninguém iria ajudá-lo. Gabriel se acomodou na cama. Ele não prestou atenção na dor que sentia nas costelas. Eu vou me proteger. Na próxima vez que eles voltarem, eu não estarei sem defesa. O jovem trabalhador fez uma cara de dúvida. Você está falando sobre pegar uma arma? Estou falando sobre proteger meu lugar, com cada tiro e com cada gota de sangue, se necessário. Zeca coçou a parte de trás do pescoço. Ele estava agitado. E se você não conseguir? E se eles tiverem mais força? Os olhos de Gabriel brilharam na pouca luz do ambiente. Tinha algo diferente neles. Uma coisa que Zeca nunca tinha visto antes. Eu não vou brigar sozinho. A calma ficou no ambiente. Por um momento, Zeca pensou que ele estava falando dos outros trabalhadores. Eles não sabiam nem segurar uma espingarda direito. Mas ele notou. Ele estava conversando sobre Eclipse. Aquela fera escura. Aquele animal que já lutou contra homens com armas com a coragem de um guerreiro. O garoto engoliu em seco. Eu nunca acreditei em coisas como destino, mas quem sabe, apenas quem sabe, aquele cavalo pode ter sido mandado por algo mais importante. Zeca soltou um suspiro e ficou de pé. Então nós temos um trabalho para fazer, certo? Gabriel concordou devagar. Ele não olhou para outro lugar que não fosse a parede. Parecia que ele já via o futuro diante dele. Nós temos. E nesse momento, ele decidiu o que ia acontecer com ele. Não escaparia. Não se deixaria esconder. Quando Luiz voltasse, e ele voltaria, encontraria algo que não esperava. Um homem preparado para a luta. Era um cavalo que não dava uma nova oportunidade. Mais adiante, a vários quilômetros de distância, na mesma estrada de terra que tinha sido o lugar da humilhação de Luiz e seu grupo dias antes, um novo plano começava a surgir entre os sons secos dos arbustos e o brilho das armas que agora tinham. Luiz estava encostado na parte de trás de uma caminhonete antiga. Ele segurava um cigarro nos lábios. Seus olhos estavam cheios de ódio e frustração. Desde a última derrota, não teve um dia em que não sentisse a dor da humilhação no seu peito. Ele se lembrava de tudo o que aconteceu naquela noite. Ele ouviu os gritos e sentiu os golpes. O cavalo negro apareceu como um fantasma e acabou com o que deveria ter sido um plano muito bom. Ele espitou no chão com raiva. Depois, esmagou a ponta do cigarro com a bota. Em seguida, se virou para os seus homens. Nesta vez, não seriam só 5 bandidos normais com tacos de beisebol e facas usadas. Agora, estavam com armas por toda parte. Luiz olhou para as pessoas que estavam na sua frente. Homens que foram afetados pelo crime, com as mãos machucadas pela violência e olhares sem sinais de humanidade. Eles já não eram só bandidos. Eles eram soldados que queriam se vingar. Um homem forte e sério desmontava e montava uma espingarda com cano curto. Ele fazia isso com a precisão de alguém que já tinha usado essa arma muitas vezes antes. Um outro homem, mais magro, passava a língua nos dentes amarelados.
Ele estava brincando com uma faca pequena e afiada. A adrenalina estava no ar como um gás que não se vê. Luiz fez um suspiro forte e cruzou os braços. Hoje, nós não estamos indo para nos divertir, ele comentou, com a voz baixa e forte, cheia de um veneno lento. Agora nós vamos terminar com esse velho ruim antes que ele consiga pedir ajuda. Ele parou por um momento, fazendo suas palavras entrarem na cabeça dos amigos. Depois ele prosseguiu. Se aquele cavalo voltar, a gente atira nele até ele ser só uma lembrança. Um silêncio forte apareceu entre o grupo. Todos se lembravam da vez passada. Todos tinham um frio na barriga ao pensar na força violenta do bicho que fez eles correrem como medrosos. Mas agora havia algo que deixava as coisas em equilíbrio. Luiz levantou uma espingarda e colocou o cartucho com um barulho alto. Quero que todos vocês olhem para a cabeça daquele animal. Eu não quero ter surpresas dessa vez. Eles atravessaram a estrada de terra sem fazer barulho. As botas pesadas ficaram marcadas na poeira. As armas estavam firmes nas mãos sujas. Quando a fazenda surgiu no horizonte, cercada pela escuridão da manhã, Luiz sentiu sua raiva mudar para algo frio e pensativo. Era como a sensação de um animal caçador que vai atacar. Era como um lobo que volta para pegar o que pensa que lhe pertence. Dentro da fazenda, tudo parecia calmo, mas era uma calma enganosa. Gabriel, porém, não estava conseguindo dormir. Não desde a última vez que alguém entrou sem autorização. Ele sabia que iriam voltar. Ele sentia isso bem forte. Por isso, ele estava preparado. Ele andou devagar até a janela da casa. Ele conhecia bem aquele lugar. Ele ficou na escuridão e usou os olhos para ver qualquer sombra diferente na noite escura. E aí, você viu? Eles estavam presentes. Os perigosos retornaram. Mas dessa vez, algo estava mudando. Eles tinham armas. O coração de Gabriel bateu rápido, mas não por causa de medo. Era ódio. Ela ficou brava, porque sabia que aqueles homens não estavam lá só para roubar. Eles estavam ali para matar. Ele respirou fundo, sentindo o peito arder, e segurou com força a parte de trás da espingarda com suas mãos ásperas. Eu não deixaria que pegassem nada. Lá fora, Luiz fez um gesto para que os homens se dispersassem. Eles se moveram como sombras enganosas. Eles deslizaram pelo chão com a habilidade de cobras. Mas Gabriel não era uma pessoa que se surpreendia facilmente duas vezes. Antes que eles pudessem chegar perto da casa, um barulho forte quebrou o silêncio. Pum! O primeiro tiro saiu de cima, da varanda da casa grande. O disparo da espingarda de Gabriel se ouviu na noite. Um dos ladrões caiu para trás. Ele segurou o ombro machucado e gritou de dor. Luiz se agachou rápido, apertando os dentes. A pessoa má estava aguardando por eles. Mais uma vez, foi dado um tiro. A bala bateu na lateral da caminhonete. Os ladrões se jogaram no chão para se esconder. Luiz se arrastou até uma montanha de feno e falou palavrões baixinho. "Velho filho da mãe", ele disse, segurando sua arma. Ele levantou a cabeça por um momento e gritou. "Cercaram ele! Ele não consegue escapar." Os ladrões começaram a se aproximar e a atirar na casa. O barulho dos tiros se misturava com o som das vacas com medo no curral. O vento chorava entre as árvores. Era o desespero de uma luta que já estava certa desde o começo. Gabriel estava ofegante. A espingarda soltia fumaça nas suas mãos. Ele não era novo, mas tinha muita experiência. Eu sabia que não conseguia deixá-los longe por muito tempo. E então, você escutou. Um som profundo, um grito forte de um cavalo. Foi um eclipse. O cavalo preto surgiu na escuridão como um fantasma. Seus olhos brilhavam como fogo na noite. Ele se movia com muita raiva, como se soubesse que o mal tinha voltado para aquela terra. Seu corpo estava tenso. Suas patas arranhavam o chão. Cada músculo estava pronto para lutar. Os ladrões se viraram ao escutar o barulho e, por um momento, pararam. O medo daquela noite ainda os perseguia. Luiz não teve dúvida. Ele levantou a arma e apontou. "Nesta vez, você não vai nos parar, seu infeliz."
Eclipse não era uma meta simples de alcançar. O cavalo preto, rápido como o vento, pulou para o lado na hora certa. Ele desviou da bala que passou zunindo perto de sua crina. Os olhos dele brilhavam, mostrando a raiva que estava dentro dele. Ele já tinha lutado com esses homens antes. Agora, ele não deixaria que pegassem nada da casa dele. Mas Luiz não estava querendo brincar. Com um grito cheio de raiva, ele disse para seus homens: "Para de pensar nisso, cavalo! Façam o que viemos fazer!" Os ladrões se moveram rapidamente. Eles já não estavam mais lá só para dar medo ou fazer as pessoas se sentirem ameaçadas. Dessa vez, eles tinham um plano bem definido e violento. Eles queriam roubar os bois mais caros da fazenda e eliminar qualquer oposição. Enquanto Gabriel atirava contra 2 dos criminosos que estavam atrás da varanda, mais 3 homens correram em direção aos currais. Eles tinham certeza do que queriam achar. O gado Nelore de Gabriel era especial. Eram animais com pedigree, escolhidos ao longo de muitos anos. Cada um deles valia milhares de dólares em vendas ilegais. Todo o grupo de animais custava milhões. Com movimentos que aprenderam, os ladrões abriram os portões dos currais. Depois, começaram a empurrar as vacas para os caminhões. Os animais, com medo do barulho dos tiros, tinham dificuldade para se mover. Porém, os bandidos batiam suas armas na madeira. Eles gritavam e chicoteavam o chão para fazer os animais entrarem na carroceria. A fazenda ficou desordem total. Gabriel ficou muito irritado ao ver o que estava acontecendo. Ele colocou bala na espingarda com as mãos tremendo e disse para si mesmo, como se fosse um pedido de força: "Esses caras não vão levar nada meu." Nada. Ele apontou e atirou de novo. O barulho do tiro chamou a atenção na noite. A bala atingiu o vidro de um dos caminhões. O vidro quebrou e fez um barulho muito alto. Um dos ladrões xingou alto. Ele se jogou para trás e se escondeu atrás da parte de trás do carro. Mas mesmo assim, eles seguiram trabalhando rápido. 3 caminhões já tinham carga. O quarto estava sendo cheio rápido. As vacas estavam gritando de medo. Seus cascos faziam barulho ao bater na madeira da carroceria. O ar estava cheio de um cheiro forte de suor, feno e adrenalina. Luiz sorriu de um jeito discreto. Estava dando certo. Nesta vez, não tinha cavalo ou homem velho que pudesse parar. Ele pegou outro cigarro e colocou entre os lábios devagar. Depois, olhou para os caminhões que estavam cheios de gado importante. "Milhões, meu amigo." Ele falou para si mesmo, sentindo o sabor da vitória. Agora é tudo nosso. Mas ele estava prestes a descobrir de forma difícil que naquela fazenda o dinheiro nunca chegava de forma fácil. Um barulho forte interrompeu o silêncio. Um cavalo relinchou forte. O barulho de cascos vinha se aproximando como se fosse um grande exército. E assim, ele chegou. Eclipse apareceu da escuridão como um fantasma que quer se vingar. Suas patas batiam no chão como martelos pesados. Seus músculos estavam fortes, mostrando muito poder. Ele olhou para os caminhões. Ele viu os homens. Ele sentiu o cheiro de traição no ar. Ele entendeu que aquelas pessoas ruins estavam levando o que pertencia ao seu dono. O cavalo não teve medo. Ele correu em direção aos caminhões. O primeiro coice acertou a lateral da carroceria do caminhão mais perto. O barulho foi muito forte, como um trovão. A madeira fez um barulho. A estrutura de metal fez um som de dor. E o carro todo se mexeu com a força do impacto. Os bandidos pararam por um segundo. Ninguém esperava isso. "Mate esse cavalo!" gritou um dos homens, levantando a arma. Mas antes que ele conseguisse atirar, Eclipse rodou sobre as patas de trás e deu outro coice, dessa vez com mais força. A parte de fora do caminhão que segura a carga quebrou. O metal se dobrou como papel. As grades ao lado quebraram. As vacas que estavam dentro, já com medo, ficaram em completo desespero. Uma delas pulou assustada. Ela caiu no chão e começou a correr. Outras 2 vieram atrás dela. Em poucos segundos, todas estavam correndo.
Elas escapavam do carro que deveria levá-las para o mercado ilegal. A bagunça se espalhou para os outros caminhões. As vacas nos carros ao lado começaram a se mover, sentindo o cheiro da confusão. Elas batiam suas cabeças nas portas de metal, tentando quebrar as travas que as seguravam. Luiz observou tudo acontecer como se estivesse sonhando algo muito ruim. O cigarro caiu da boca dele. Ele abriu os olhos bem grandes ao perceber que não conseguia mais controlar a situação. Tudo escapava das mãos dele como se fosse areia. "Peguem essas vacas!" Mas já estava tarde. O barulho começou como um ronco longe. O primeiro caminhão, que teve a parte de trás machucada pelo coice de Eclipse, começou a cair devagar para o lado. O combustível começou a sair. Uma pequena luz, um som leve. Então, tudo explodiu. A bola de fogo brilhou no céu da fazenda, jogando pedaços para o alto. A força da explosão fez os ladrões caírem no chão. O calor queimou a pele deles. O barulho muito alto soou como se fosse o fim do mundo. Um segundo depois, outro caminhão explodiu. Depois foi a vez do terceiro caminhão. Esse foi um momento de muita destruição. As vacas que ainda estavam presas quebraram as fechaduras e começaram a correr rápido pelo pasto. Elas desapareceram na noite, enquanto Luiz olhava, sem poder fazer nada, e via seu plano inteiro acabar em nada diante dele. Ele tentou se levantar. Ele estava tossindo e sentia o gosto ruim da fumaça na boca. Seus ouvidos faziam um barulho alto por causa do impacto. Ele olhou para os lados, viu os homens dele indo de um lado para o outro. Alguns estavam no chão e outros corriam sem saber para onde ir. O que deveria ser uma vitória perfeita agora virou um grande problema. A fazenda Montenegro pegou fogo. O céu à noite, que antes era escuro e calmo, agora estava claro com chamas laranjas que subiam. As chamas faziam os caminhões parecerem ossos de ferro e cinza. A fumaça grossa subia para o céu. O vento forte levava o cheiro de combustível queimado e couro queimado pelo campo. A confusão estava em todo lugar. As vacas corriam para todos os lados, muito agitadas. Os ladrões gritavam, tossiam e caíam entre os pedaços espalhados. Nada aconteceu como eu esperava. Ele viu Gabriel. O homem idoso estava ali, machucado, cheio de sangue, mas estava em pé. Ele estava com um sorriso. "Eu acho que vocês não vão levar nada meu hoje, certo?" disse o fazendeiro, com a voz grave, enquanto segurava sua arma. Luiz sentiu muito ódio. Ele ainda podia tentar sair. Ainda era possível reagir. Mas antes que ele pudesse andar, ele escutou o barulho. Esse barulho. Os cascos de Eclipse batem no chão seco. Era um barulho de trovão constante, como um tambor de guerra. Era um aviso de que a batalha ainda não tinha acabado. Luiz abriu bem os olhos. Seu coração batia forte. Ele levantou a cabeça devagar e viu uma sombra escura aparecer entre a fumaça. Ele estava lá, grande e impressionante, selvagem. Indomável significa algo ou alguém que não pode ser domado ou controlado. É uma pessoa ou animal que tem muita força e liberdade. Essa palavra é usada para descrever algo que não aceita regras ou limitações. O corpo forte brilhava com a luz do fogo. Os olhos pareciam como dois faróis assustadores. A poeira e a fumaça estavam por toda parte, fazendo dele mais uma história famosa do que apenas um animal comum. O peito subia e descia com dificuldade. As narinas estavam largas e soltas. Os cascos batiam na terra com força. Se havia um espírito protetor naquele lugar, ele estava na frente deles agora. Um dos ladrões tentou se levantar. Ele estava sem fôlego e ainda confuso por causa das explosões. Ele não teve tempo para responder. Com uma velocidade impressionante, Eclipse correu em direção a ele. Os músculos ficaram tensos antes de um pulo forte. O homem quase não teve tempo de levantar as mãos antes que o cavalo o atingisse com a cabeça no peito. O efeito foi muito forte. O bandido foi para trás, rodou no ar e depois bateu no chão com um barulho forte, sem consciente. Luiz ficou parado enquanto assistia à cena.
Seu corpo queria se mover, correr e escapar, mas suas pernas estavam paradas no chão. O medo subia pelas costas dele como um gelo muito afiado. Ele escutou os gritos preocupados de seus amigos, mas parecia que tudo estava distante, como se a única coisa que importasse agora fosse aquele monstro com 4 patas vindo em sua direção. Outro ladrão, muito nervoso, pegou sua arma e apontou para Eclipse. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, o cavalo virou sobre as patas de trás e deu um coice forte. O soco atingiu o bandido na mandíbula. Ele quebrou os ossos com um barulho forte. O homem caiu de repente. Ele gemia de dor. Ele começou a cuspir sangue e dentes quebrados no chão. Luiz sentiu um tremor passar pela sua pele. Eu estava só. Os homens estavam no chão, derrotados. Eles se arrastavam para longe da luta como vermes sem valor. Somente ele ficou. Eclipse conhecia isso. O cavalo parou perto dele. Ele levantou a cabeça e fez um som forte, como se estivesse desafiando o ladrão a agir. Luiz percebeu que seu peito subia e descia rápido. Seu coração batia descontrolado. O medo se tornava desespero. Não pode ser, disse, engolindo em seco. Era apenas um cavalo, mas nada daquilo parecia de verdade. Esse animal não era comum. Sua intuição dizia para você correr, correr para a floresta, sumir, esquecer esta fazenda, esquecer este cavalo chato, esquecer esta noite. Mas uma parte dele não queria aceitar. Ele não podia falhar dessa forma. Em um ato final de desespero, Luiz colocou a mão na cintura e puxou o revólver que ele tinha. Os olhos de Eclipse ficaram mais apertados. Antes que Luiz conseguisse olhar, o cavalo foi para frente. Foi rápido, foi forte e foi mortal. Eclipse avançou e antes que Luiz conseguisse apertar o gatilho, o cavalo bateu nele com toda a sua força. O efeito foi muito forte. Luiz sentiu que o ar saía de seus pulmões enquanto seu corpo era jogado para trás. Ele bateu com força no chão. A arma saiu das suas mãos e rolou pelo chão, longe de você. Ele tossiu. A poeira entrou na garganta dele. O peito dele doía muito. Ele tentou se levantar, mas não conseguia ver direito. Eu sentia dor em todo o corpo, como se um trem tivesse passado por mim. E então ouviu o barulho de passos se aproximando. Nesta vez, não eram os pés do Eclipse. Os passos eram pesados, eram firmes e lentos. Luiz levantou a cabeça e piscou para tirar a fumaça dos olhos. Ele viu a imagem de Gabriel Montenegro aparecendo entre as sombras. O fazendeiro idoso andava com dificuldade. Seu corpo tinha marcas de ferimentos da batalha. No entanto, seus olhos brilhavam com uma raiva forte e firme. A espingarda estava firme em suas mãos. Ele parou na frente de Luiz e olhou para ele com desprezo e raiva. O silêncio ficou presente por alguns segundos. Luiz, ofegante, ouviu cada batida do seu coração em seus ouvidos. A sensação de perder era ruim. Gabriel finalmente falou. Sua voz estava rouca, mas cheia de determinação. Parece que a situação mudou, não é, seu idiota? Luiz abriu a boca para falar, mas só saiu um som fraco. Você veio para pegar o que é meu, mas não levou nada. Só levou uma boa surra. Gabriel falou, e as palavras pesavam sobre Luiz como uma decisão final. Ele levantou a espingarda e apontou para o bandido no peito. Se eu fosse você, começaria a rezar. Luiz fechou os olhos por um momento. Seu corpo estava tremendo. Ele percebeu naquele instante que tinha falhado. Não tinha mais como escapar. Os sons dos passos com botas se ouviram de novo. Os outros ladrões que ainda estavam acordados foram puxados e amarrados pelos trabalhadores da fazenda. Eles se juntaram ao ouvir os tiros e as explosões. No meio daquela situação de fim do mundo, Luiz sentia o coração dele ir para cima e para baixo de nervoso. Ele ainda estava no chão. O corpo doía. A visão estava embaçada. Ele sentia gosto de sangue na boca. A cabeça dele pedia para que ele escapasse, mas o corpo não queria ajudar. O cheiro de carne queimada das vacas que não conseguiram fugir entrava em seu nariz. O calor das chamas deixava sua garganta seca. Ele piscou várias vezes para tentar ver melhor. Tudo que estava ao seu redor era um lugar destruído.
O seu plano, que parecia perfeito, e sua oportunidade para ficar rico, virou um grande fracasso diante de você. E no meio de toda aquela confusão, o barulho que mais o assustava voltou a soar. Os cascos de Eclipse batiam no chão. O som era tão forte que parecia anunciar um grande fim. O cavalo preto aparecia entre a fumaça e as sombras. Seu pelo brilhava com a luz do fogo. Ele respirava forte, suas narinas estavam abertas e seu olhar estava concentrado nos homens que tinham decidido desafiar seu lar. Luiz abriu a boca para gritar alguma coisa. Talvez ele quisesse dar uma ordem, ou quem sabe pedir ajuda. Mas nada saiu de sua boca. Seus amigos estavam todos no chão ou correndo assustados. Eles tentavam se arrastar para longe da bagunça. Eles tossiam e faziam barulhos entre os pedaços de coisas quebradas e as cinzas. Ele estava sem companhia. Gabriel chegou. Devagar, o velho fazendeiro andou até onde Luiz estava no chão. Ele segurava a espingarda com firmeza, mas não precisava mais dela. O adversário foi vencido. O verdadeiro julgamento já tinha sido feito. Seu corpo estava dolorido. Cada osso parecia pulsar, mas sua alma continuava segura. Porque a sua fazenda ainda pertence a você. Ele ficou ao lado do chefe dos ladrões. Ele o olhou com um olhar que mostrava mais do que apenas raiva. Tinha um peso lá. Uma tristeza. Entender que alguns homens nunca aprendem. Eles não percebem que o que é feito com trabalho não pode ser tirado pela força sem ter problema. Olha só para você, Gabriel disse, com a voz baixa e cansada, mas muito certa. Um rato rodeado por chamas. É isso que você se transformou? Luiz cuspiu sangue no chão. Ele tentou sair de lá se arrastando, mas sentiu a bota de Gabriel apertar seu ombro. Assim, ele não conseguiu se mover. Você veio até minha casa achando que era um rei, mas veja só, disse o fazendeiro, se inclinando um pouco. Nem os ratos do celeiro estão tão sujos quanto você agora. Luiz estava sem fôlego. Seus olhos mostravam raiva e medo. Ele queria fazer um grito, queria se defender, queria atacar, mas não conseguia. Seu corpo não se movia. Sua mente estava confusa e cheia de raiva e frustração. Aquele momento era muito difícil para ele. E então, o barulho das sirenes finalmente interrompeu a noite. No horizonte, as luzes vermelhas e azuis brilhavam. Elas mostravam que o jogo tinha acabado. A polícia chegou, como sempre, depois de um tempo. Ela vinha para limpar os restos de uma briga que não precisou da ajuda dela para ser ganha. Os trabalhadores da fazenda, que tinham se escondido ou escapado no começo do ataque, agora voltavam devagar. Eles olhavam para a destruição com expressões assustadas. Algumas pessoas ajudavam quem estava machucado. Outras apenas observavam Gabriel e Eclipse com respeito. Eles ganharam. O fazendeiro retirou a bota do ombro de Luiz e deu um passo para trás. Não era necessário falar mais nada. A polícia chegou rápido. Homens com uniforme saíram dos carros segurando armas. Eles gritavam ordens, mas eles não acharam uma fazenda que se entregou. Descobriram um homem em pé e um cavalo ao seu lado. Eles pareciam vitoriosos, como se tivessem vencido uma batalha com muita luta e fogo. Um dos oficiais, ainda sem entender bem a cena de destruição, foi até Gabriel. Ele olhou ao redor. Depois, olhou para os corpos no chão, para os caminhões pegando fogo e para os trabalhadores que estavam quietos e assustados. Ele fez uma cara feia. Mas o que aconteceu aqui? Gabriel espitou no chão. Depois, arrumou o chapéu e olhou para a Eclipse, que fez um som forte, como se a pergunta fosse boba. Alguém tentou pegar algo que não pertencia a eles, e o destino fez o que tinha que fazer. Os policiais colocaram algemas nos sobreviventes. Eles arrastaram Luiz e seus homens como se fossem criminosos que tinham perdido. Alguns deles ainda faziam barulho, tentando se explicar, mas ninguém prestava atenção. Luiz, porém, não tinha energia para responder. Ele simplesmente aceitou as algemas que ficaram frias em seus pulsos. Ele sentiu o metal da vergonha, doía mais do que qualquer machucado que teve naquela noite. Ele tentou rir, mas o que saiu foi um barulho estridente e sem alegria. Isso não termina aqui,
disse baixo, tentando segurar o pouco de orgulho que ainda tinha. Isso não pode terminar assim. Gabriel deu um passo para frente. Ele se inclinou um pouco. O rosto dele estava sujo de poeira e sangue, mas os olhos dele estavam firmes como sempre. Ele sorriu de um jeito, um sorriso sem graça, sem rir. Já terminou há muito tempo, menino. Apenas você ainda não notou. O policial pegou Luiz pelo braço e levantou ele com força. O ladrão fez um barulho de dor, sentindo a dor passar pelo seu corpo. Porém, ele não tinha outra opção. Ele olhou para os lados e viu tudo que tinha perdido. Não tinha nada mais. Nem dinheiro, nem poder, nem reconhecimento. Quando ele andou devagar pelo terreiro, seus olhos se encontraram com os de Eclipse. O cavalo estava parado. Ele só olhava para ela. E naquele olhar escuro e profundo, Luiz viu algo que ele nunca esqueceria. Era mais do que um simples animal. Era um sinal. Era uma mensagem. Ele olhou para o lado, não conseguia olhar para ele por mais tempo. Ele tinha perdido para um cavalo. Os policiais colocaram Luiz na viatura sem cuidado. Enquanto isso, outro policial se aproximou de Gabriel e coçou a cabeça, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Você teve sorte. Gabriel deu uma risada. Era uma risada cansada, quase triste. Sorte? Ele repetiu, olhando em volta para tudo que tinha perdido naquela noite. Seus caminhões pegando fogo, seus bois espalhados pelos campos e suas feridas que ainda doíam. Eu não sei se diria isso, mas pelo menos eu estou em pé. O policial respirou fundo e escreveu algumas coisas em um caderno. E aquele cavalo ali? Gabriel virou a cabeça e viu Eclipse parado ao seu lado. Eclipse estava cansado, mas mantinha a postura firme de um guerreiro que nunca se curva. Ele ergueu a mão e tocou a crina do cavalo. Ele sentiu a respiração quente do animal na sua pele. Este aqui, ele sorriu de leve. Este é o dono desta fazenda tanto quanto eu. Os policiais acabaram de prender os últimos criminosos e os colocaram nas viaturas. As portas se fecharam com um barulho forte. Isso anunciou que algo estava decidido. Logo, Luiz e seus amigos estariam na prisão, pagando pelos crimes que fizeram. 15 anos na cadeia, talvez até mais. Mas para Gabriel, isso não fazia muita diferença. A única coisa que realmente contava era que no final de tudo, sua terra ainda pertencia a você. E Eclipse, seu verdadeiro protetor, ainda estava presente, pronto para defendê-la sempre que fosse preciso. A poeira subiu quando os carros saíram. Eles levaram com eles os últimos vestígios daquela invasão que não deu certo. Gabriel ficou ali por mais algum tempo. Ele olhou para o horizonte e sentiu o vento frio da manhã na sua face cansada. Ele olhou para o céu. As primeiras cores do dia começavam a aparecer. Uma nova manhã começava na fazenda Montenegro. As viaturas já tinham saído. Elas levavam os ladrões que perderam. Esses homens acharam que podiam ficar com tudo o que Gabriel fez. Agora, eles iam para um lugar que nunca imaginaram. A prisão. Nos bancos de trás dos carros estavam os sobreviventes da invasão que não deu certo. Eles estavam algemados e com a cabeça baixa. 2 pessoas estavam mortas, queimadas no fogo dos caminhões que foram destruídos. As outras 3 pessoas, incluindo Luiz, foram levadas para a delegacia da cidade. Elas iriam esperar lá pelo julgamento. Luiz, que era o chefe dos ladrões, ficou em silêncio o caminho todo. Ele olhava para o chão do carro. Sua cabeça estava cheia de emoções como raiva, vergonha e surpresa. Ele nunca tinha perdido dessa forma. Ele nunca imaginou que um fazendeiro comum e um cavalo ruim poderiam atrapalhar seus planos de sucesso. Ele pensava que não podia ser vencido, que a sorte estava ao seu lado. Mas agora, o único lugar que restava para ele era uma prisão fria e suja. Ali, os dias passariam devagar e sem parar. Na delegacia, chamaram o juiz da cidade rapidamente. Era um homem sério, com um rosto duro e olhos que observavam tudo. Ele estava acostumado a tratar com criminosos grandes e pequenos. Quando ele escutou o que aconteceu na fazenda Montenegro, ele apenas suspirou e mexeu a cabeça. 15 anos.
afirmou sem dúvida. Entrada em lugar que não é seu, tentativa de levar algo e agressão forte. O martelo acertou a madeira. Isso decidiu o destino de Luiz e seus amigos. Do outro lado da cidade, Gabriel estava na varanda de sua casa. Ele olhava para o horizonte com os olhos cansados, mas sentia algo que não sentia há muito tempo: tranquilidade. A briga tinha terminado. A fazenda ainda pertence a ela. O que foi perdido poderia ser feito de novo, mas o que foi protegido ficaria como estava. Zeca, seu empregado confiável, apareceu perto de você. Ele ainda estava sujo de poeira e sujeira. Ele coçou a cabeça como se estivesse tentando entender tudo o que aconteceu. O senhor sabe o que aconteceu esta noite, chefe? Gabriel suspirou fundo. Ele passou a mão no rosto que tinha marcas da idade e ferimentos novos. Ele tinha conhecimento. Você sabia que aquela noite tinha mudado tudo? Nada mais seria igual como antes. Mas no final, ele ainda estava presente. Eu só sei que estou vivo e que essa terra ainda é minha. Zeca concordou e colocou os braços cruzados. Os funcionários da fazenda começavam a voltar. Alguns homens estavam ajudando os animais. Eles traziam de volta as vacas que tinham fugido na confusão. Outros ainda olhavam para as partes dos caminhões que tinham pegado fogo. Pareciam não acreditar no que tinham visto. Um dos homens, que era mais velho, tinha o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho no campo. Ele se aproximou de Gabriel. Ele não costumava falar muito, mas naquela hora precisava dizer alguma coisa. Você não é apenas um chefe, Gabriel. Você é um homem de verdade. Ele se esforçou muito por isso aqui. Gabriel olhou para ele. Os olhos dele mostravam uma verdade que não podia ser contestada. Se eu não brigasse, ninguém brigaria por mim. O homem concordou e voltou a fazer seu trabalho. Gabriel ficou em silêncio mais uma vez. Ele respirou fundo e olhou para o espaço ao ar livre. Eclipse estava lá, parado e observando tudo como um rei que venceu uma batalha. Seu corpo forte ainda tinha sinais da briga. A poeira estava em sua pelagem preta. As marcas da luta eram fáceis de ver, mas ele não parecia fatigado. Ele parecia estar feliz. Gabriel desceu os degraus da varanda devagar. Ele sentia dor nos ossos, mas não ligava para isso. Ele veio perto do cavalo e, devagar, colocou a mão na sua crina. Você não é apenas um cavalo, garoto. Você é um lutador. Eclipse soltou um som forte, como se estivesse entendendo o que seu dono dizia. Ele não tinha que falar. Ele sabia o que tinha feito. O fazendeiro velho acariciou o rosto do animal. Depois, ele observou a fazenda em volta. O chão estava manchado de sangue e pólvora, mas ainda pertencia a ele. Era a casa que ele fez. O sol subia e espalhava sua luz dourada sobre os campos destruídos. Parecia que estava limpando tudo o que tinha sido sujo naquela noite. As machucaduras iriam cicatrizar. A fazenda iria se levantar novamente. Uma coisa era certa: ninguém nunca ia esquecer o que aconteceu naquele lugar. E quem tivesse coragem de desafiar a fazenda Montenegro de novo, iria enfrentar não só um homem. Os bandidos estavam presos. Luiz não veria o sol nascer como um homem livre por pelo menos 15 anos. Talvez fosse mais tempo, dependendo de como a justiça escolhesse o que ia acontecer com ele. Mas Gabriel sabia que não foi a polícia que trouxe a justiça naquele lugar. Foi o destino. Foi a energia daquele lugar. Foi a raiva de um cavalo que não queria perder.